Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao 19. Segundo Coríntios 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Grande Criador, mais uma vez temos a oportunidade de falar destas grandezas que só o Senhor pode revelar para o seu povo. Estamos aqui mais uma vez para sermos iluminados por esta palavra que está sobre todas as coisas. Estamos certos do seu domínio sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O sétimo selo é uma manifestação. Bem, estamos falando sobre coisas que só através de um profeta poderíamos tomar conhecimento. Nós não aprendemos estas coisas com as boas igrejas, as boas manifestações que tem no mundo hoje para orientar as pessoas. Nós só aprendemos através de um profeta. Esta é a causa de virmos aqui, de nossa existência, de nossa fé, é porque nós cremos em um profeta. Nós não podemos envergonhar de crer em um profeta, assim como Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Hoje, eu não me envergonho da mensagem do profeta. Você não pode ficar parado há 2000 anos atrás, só não envergonhando do Evangelho de Cristo, depois que vieram 7 eras da igreja, 7 mensageiros, e depois que Deus mandou um profeta para revelar todo o mistério que estava escondido na Bíblia, e nós ficarmos apenas com o Evangelho de Cristo. Jesus transmitiu no seu dia, mostrou que nós deveríamos prosseguir anunciando o Evangelho, e Evangelho quer dizer boas novas. Agora, você não pode ter uma boas novas se ela é de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás vai mostrar o tempo que aquilo foi
boas novas para aquele tempo. Senão você crê apenas que Jesus foi. Você não crê que Jesus é. Porque ele foi uma boa nova, mas ele é a boa nova do dia. Isto é, a boa manifestação, a boa mensagem, a boa luz, o bom evangelho. Você toma 7 selos, que era como um livro que forma 7 evangelhos de boas novas. E o último, que é o 7º selo, que teria que revelar aquilo que aconteceu nos 6 selos anteriores. E o 7º selo só poderia ser uma manifestação. E você não quer ver o 7º selo escrito. Escrito ele está na Bíblia. Quando foi aberto o 7º selo, Apocalipse 8, houve silêncio no céu por quase meia hora. Só isso. Então, o 7º selo não é apenas uma escritura. O 7º selo não é apenas uma citação. O 7º selo é como Cristo. O que Cristo era? Nós lemos aqui. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Irmão Brando diz, o corpo era Jesus. Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Deus estava em Brana. Olha para você ver. Porque era o lugar que ele tinha que estar para poder manifestar. Você não pode ter uma manifestação sem ver. A manifestação está trazendo a coisa clara para você. Está manifestando, fazendo real aquilo para você, mostrando algo para você. Isso é o que faz uma manifestação. E o que Jesus foi? A manifestação do invisível. Ninguém nunca viu Deus, mas ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê Deus. Ele era a manifestação visível do Deus invisível. Deus é invisível, ele precisa de mim e de você para poder manifestar ao mundo de que ele é Deus. O diabo também é um espírito e ele precisa de corpos, de homens e de mulheres para manifestar ao mundo de que ele é um diabo. Ele precisa de corpos. Se ele não tiver corpos, não vai adiantar nada. Deus precisa de corpo. Para Deus ser visto, ele precisava de um corpo. A Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus. Então, aquele unigênito que estava no seio do Pai, o unigênito é a palavra, o unigênito é único, estava no seio do Pai, o manifestou, o fez conhecer. Então, aquele que estava escondido, o fez conhecer. É isto que nós devemos esperar do 7º selo. As pessoas esperam que o 7º selo venha e que irmão Brana venha revelar o 7º selo. Se ele já revelou, como pode ele vir revelar? 7º selo é uma manifestação, é uma revelação, mas é a revelação como Jesus o foi. Jesus foi a revelação de Deus em carne. Se você quisesse ver Deus, tinha que olhar em Jesus. Por que os judeus mataram Jesus? Juntou com os romanos e mataram Jesus. Porque eles não criam. Era um homem. E aquele homem estava dizendo, eu e o Pai somos um. E eles estavam dizendo que Deus era o Pai deles. Ora, se Deus é o vosso Pai e Deus é meu Pai, como que vocês poderiam me matar? Então, o vosso pai é o diabo, disse Jesus. São João 8,44. O vosso pai é o diabo.
o meu Pai não é o mesmo vosso. Aí nós aprendemos com todo mundo, todos nós cremos num só Deus, não importa a religião que você vai, todos creem num só Deus. Nunca. O meu Deus é o Deus dos selos, da revelação, da manifestação. O meu Deus não é um Deus trinitário. Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus completo. Ele é um Deus manifestado, isto é, um Deus em carne. Ele é um Deus visto, não mais o Deus Espírito. Eles estavam atrás do Deus Espírito e agora Deus era Jesus, era carne. E eles não podiam perceber aquilo, eles queriam adorar a Deus. E Jesus diz, não, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas vem agora a hora, e agora é. Agora, era a hora deles adorarem a Deus em verdade, que verdade era o corpo, era a manifestação, era a carne. E eles não podiam crer naquilo, adorar a Deus através de um homem. Nós temos Anás, nós temos Caifás, nós temos Herodes e nós temos grandes personagens. O que vamos fazer com esse pobre Jesus? É isso que eles pensavam. Porque Jesus veio de uma manjedoura, Jesus veio de uma mãe pobre. O padrasto, que era José, que ajudou a cuidar do corpo físico, tudo pobre. Não tinha dinheiro para nada, não possuía nada, e estava Deus escondido num lar pobre. Irmãos, Deus está escondido do mundo em gente pobre. Pobre que pode ser humilde, porque tem pobre que tem espírito de rico. Tem pobre que deve para todo mundo porque ele é um pobre endividado, ele é um pobre que tem vontade de ser rico. E esse é o problema deles. Jesus nunca esteve num povo desse jeito. Os verdadeiros pobres eram aqueles que aceitavam Jesus, eram aqueles que humilhavam, eram aqueles que sofriam. Quando os outros falavam mal de Jesus, eles sofriam com Jesus. Era uma Maria Madalena, era um Zaqueu, era um Mateus publicano, era um Pedro pescador e assim por diante. Estava no rol de membro da igreja de Jesus Cristo. Mas ele era a manifestação. Ele era o Deus que não foi visto por Moisés. Ele era o Deus que Moisés queria ver. E Deus disse para ele, olha, eu vou passar na fenda da rocha, porque você não pode ver meu rosto. O rosto dele era Cristo. Por que não podia ser visto? Porque ainda ia ser manifestado. O sétimo selo não podia ser visto no tempo do irmão Brana, porque o sétimo selo estava manifestado e escondido na terceira puxada. Se você entendesse isto, que hoje a esposa de Cristo, ela é a manifestação da terceira puxada. Ela é a manifestação, isto é, ela está mostrando para o povo a terceira puxada. O que estava dentro da terceira puxada? Você vai ver toda a revelação. Estava escondido dentro daquela terceira puxada. Toda a revelação está escondido dentro da esposa de Cristo hoje. Porque é a única... não estou falando, quando eu falo esposa de Cristo, isso é você, eu e mais alguém. Não é uma igreja. É um povo que tem crido na palavra e pode manifestar aquela palavra daquele dia. Você vai ver que Pedro manifestou a palavra do Calvário. Nós estamos aqui do outro lado.
A palavra do Calvário foi manifestada durante 2 milênios. E Deus tinha que vir outra vez, teríamos que ter uma outra manifestação. Isto somente se daria nos dias da voz do 7º anjo, porque o 7º é o mistério. O 7º anjo é o 7º selo. Você que leu o 7º selo, é só você ler lá e ver o que o irmão Brana disse. Que aquele 7º anjo era o que tinha o 7º selo. Pronto. Então não tem outro. É como nós falarmos, é João só que vai comer o livrinho. É só João, porque a Bíblia diz que é João. A Bíblia não diz que é João, José, Joaquim. É apenas João que vai comer. Então ali, o 7º anjo era o único que manifestava Deus no entardecer. Jesus Cristo foi o único que manifestou Deus no amanhecer, em Jerusalém. Ele foi o único. Você não pode ter Jesus e ter mais alguém. Aí o poeta diz, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. É verdade. Mas se você tem Jesus, você tem Pai, Filho e Espírito Santo. Se você não tem Jesus, no seu batismo, nas águas, que faz você ter companheirismo com um corpo de gente, de crentes na terra. Se você não tem esse Jesus, o nome dele no seu batismo, você não tem nem como ter companheirismo com um corpo na terra. Porque o que põe você em companheirismo com o corpo é o batismo nas águas. Aquilo que te põe em companheirismo com Deus é o batismo com o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você é companheiro de Deus. Onde você vai, Deus vai. Onde Deus vai, você vai. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que está em nós. Mas a maioria das vezes passamos por alto, porque é tão grande num povo tão simples. Deus é tão grande, mas estava limitado no corpo, Jesus. Eu te vi quando você estava debaixo daquela árvore. Mas ele era Jesus e ao mesmo tempo era Deus, onisciente. Ele sabia onde esteve Natanael. Ele conhecia aquilo, porque ele é Deus. E ele estava num corpo. E as pessoas não aceitaram Deus, porque Deus era um homem. Se você tivesse vivido no tempo de Jesus, você olhava para ele, tem boca que nem eu, tem olhos que nem eu, tem ouvido que nem eu. É tudo que nem eu. Porque ele é Deus. Tem tudo que nem eu. É um homem. Mas aonde você não conseguiu olhar dentro de Jesus, aí você começava a ver, eu ainda não tenho tudo que ele tem. Eu ainda não tenho todo o poder que ele tem. Eu não tenho toda a fé que ele tem. Eu não tenho toda a vida que ele tem. Então eu estou precisando reconhecê-lo para que ele possa manifestar através de mim, para que eu tenha o mesmo poder que ele tem, a mesma fé que ele tem. Os discípulos não podiam ter. Os discípulos foram expulsar um demônio e não conseguiu expulsar. Jesus chegou, mandou o demônio embora e pronto. Mas eles não conseguiram. Porque era uma casta, eram milhares de demônios. E Jesus teve que falar para eles, isso daí só sai com jejum e oração. Não é apenas um homem ali presente. E se você notar como o mundo está hoje, Satanás tem entrado nas pessoas através do mal, do engano.
E o que Deus quer é que cada pessoa que foi uma habitação do diabo seja agora liberto, se reconcilie com Jesus e seja uma habitação de Deus. É isso que Deus quer. Eu sei que ao ler aqui as coisas se tornam mais profundas porque é o que o profeta revelou. Mas eu queria só deixar esse pedacinho. O sétimo selo é uma manifestação. O sétimo selo não é uma mensagem. Irmão Branham ouviu Deus dizendo para ele: não diga a ninguém. Era o sétimo selo, era o sétimo anjo, era a sétima trombeta, eram os 7 trovões. Não diga a ninguém. Ninguém ficou sabendo, ninguém vai copiar, porque ele não disse para ninguém. Mas como Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Se você pudesse crer na mensagem do profeta, ele diz que a manifestação de Deus naquele dia, quem visse aquela manifestação estava vendo o Pai. Irmão Branham diz: o único lugar provido por Deus para adoração, quem vê aquela manifestação está vendo o Pai. E se eu disser hoje, quem vê a manifestação da terceira etapa hoje, está vendo Deus, está vendo o Pai. E quem vê esta manifestação, está vendo a terceira puxada, que Deus diz para o irmão Branham: não diga a ninguém. Você não pode trazer ninguém aí para falar para mim, para você, o que é a terceira puxada. Por quê? Porque o irmão Branham não disse a ninguém. Então o que tem que acontecer? Nós temos que ser pessoas capazes de manifestar a terceira puxada, porque a identificação nossa é uma manifestação. Quando você manifesta aquilo, mostra aquilo, aquilo lhe identifica como a terceira puxada. Amém. Eu gosto disto, porque é em gente simples. Olha Jesus, simples. Olha Brana, simples. Olha a esposa hoje, simples. A gente queria que Deus estivesse nesses grandes lugares. Eu estava ouvindo o maior coro do mundo. Lindo. Certo? Lindo. Grande demais. Canta numa perfeição tremenda. Só de você pensar, esse povo não sabe o nome do Pai. É difícil. Jesus podia ver o que eles faziam naquele dia e não conhecia Ele. Vocês fazem tão grandes sinais, têm grandes templos, vocês são um povo maravilhoso, vocês estudam o Velho Testamento, vocês examinam as Escrituras, mas eu queria que vocês cuidassem melhor, porque elas testificam é de mim, não é de vocês. Era isso que Jesus está dizendo: examinais as Escrituras, porque elas testificam é de mim. Vocês vão ter vida eterna nela, mas ela testifica é de mim. Eles não podiam crer em Jesus. Dizer, como que essa Escritura pode testificar de ti, quando nós não estamos vendo o Senhor, ou tu, como Moisés? Moisés era diferente, e tu estás falando outras coisas. Como podemos ver Deus em ti? Eles queriam que Deus fosse a mesma manifestação de 2000 anos atrás de Jesus. Mas agora Deus não era Moisés, Deus era Jesus. Eles querem hoje que Deus seja uma manifestação de 2000 anos atrás, chamado Jesus. Jesus não vem mais aqui na terra. Ele apareceu no entardecer, num outro corpo. Deus apareceu agora com aquelas mesmas leis e com a graça, porque a lei e a graça estavam vivendo junto, Moisés e Josué. Moisés representa a lei, Josué representa a graça. Eles estavam andando juntos, ministrando juntos.
E quando a lei saiu, Moisés morreu, a graça entrou, Josué entrou em cena. Lá no tempo de Moisés, falando de ser humano, quando a lei de Moisés, as escritas de Moisés, saiu de cena, a graça, Jesus, as escritas da graça, e o personagem da graça entrou em cena. Eles nunca viram isto. Quando Jesus saiu de cena, Jesus foi nosso Moisés, ele saiu de cena. O nosso Josué desceu no dia de Pentecoste, porque Josué representa o Espírito Santo. Olha que tremendo, é graça, é Espírito Santo que Josué vem representando. E ultimamente nós precisamos de Josué para poder revelar estas coisas para nós. Mas Josué precisa de um corpo, porque não é uma reencarnação. É um ministério que deixa um homem e entra no outro homem. É um ministério. Era a graça que estava representada por Josué, agora estava em carne, chamada Jesus. Mas as pessoas não dão valor nisto, porque elas não podem ver Deus no dia. Vamos perguntar, que jeito que nós queremos ver Deus hoje? Irmãos, é fácil. Se o William Branham, com aqueles sinais, com tudo que ele fez nos Estados Unidos, se o William Branham fizesse aquilo, para mim, eu já sabia. Isto aí é Deus. É Deus numa carne. Não é o homem que é Deus no homem. O homem é o visível. O homem é a manifestação. O homem é o que mostra o invisível. E as ações do homem é o que mostra as ações do invisível, do Espírito que opera naquele homem. Mas nós não podemos ter Branham aqui hoje. Hoje nós temos que satisfazer eu e vocês. Não temos Branham aqui. Nós temos uma mensagem, e agora uma mensagem que Branham pregou e que deixou em segredo, porque Deus diz para ele: não diga a ninguém. Isto é como dizer: eu tenho outra manifestação. Nós nem sabíamos disso. Você sabe o que é pregar sem saber? Eu comecei a pregar essa mensagem antes do ano 2000, sem saber, e fui pregando. Eu não estava entendendo por que eu estava pregando, mas eu continuei pregando assim mesmo, e dei fita para pastores, e eles não entendendo, e eu continuei pregando assim mesmo. Nada me barrou, nada me parou. Alguma coisa existe. E por isso eu te digo, se Deus tem algo a fazer com alguém mais nesse dia final, se João tem que manifestar para o povo nesse dia final, ele virá de uma forma tão simples, mas não arredará da palavra, não arredará da revelação, não arredará do que diz o assim diz o Senhor nos dias de William Branham. Quando você vê um homem dizendo que é profeta, ele não tem que ter os sinais do Messias, porque não é pedido ter os sinais do Messias. Sabe qual homem que vai ter sinais do Messias? O Elias, que vai pregar a Israel, que é o Moisés. É Moisés e Elias. Esse Moisés terá que ter sinal de Messias, porque Israel não crê senão em profetas, e este profeta terá que falar com eles, assim como Jesus falou com a mulher no poço e disse para ela que ela não... chama o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: você falou a verdade, porque você já teve 5, e com quem você vive agora não é o seu marido. Senhor, vejo que és profeta. Uma palavrinha foi suficiente para aquela mulher. Vejo que és profeta. Este sinal
William Branham teve, por isso William Branham creu que ele ia pregar para os judeus. Você tem o profeta do século XX, o fundo, clama o fundo, e você vai ver que ali ele diz que o ministério dele seria uma bênção para os judeus. Por quê? Porque ele tinha o sinal messiânico em seu ministério. Ele conhecia o segredo dos corações, o que estava por detrás do ser humano escondido. Ele sabia, mas quando ele foi para pregar aos judeus, chegando no Egito, Deus disse para ele: volta, não é tempo. E outra mensagem: não é o seu lugar. William Branham voltou. Então, por isso, quando ele pregou os selos, perguntaram para ele se o nosso Elias vai pregar aos judeus. Ele diz: não. Mas tem os teimosos dentro da mensagem que ainda diz que o irmão Branham vai pregar para os judeus. É que eles não perceberam lá atrás que o irmão Branham pensou que o ministério dele era para os judeus, e depois Deus disse para ele: não é para os judeus, é um ministério para os gentios. O ministério para os judeus será Moisés e Elias, depois do arrebatamento. Deus primeiro tem que tirar esse povo aqui no arrebatamento, mas para tirar esse povo, Deus não pode tirar esse povo sem que aquele mistério do qual William Branham não pôde falar a ninguém seja revelado, seja manifestado. Quem é que está manifestando? Mostra-me um destes pregadores que está manifestando a terceira puxada. O que era a terceira puxada? O que estava escondido lá dentro da terceira puxada? Todo o mistério dos selos. E até hoje eles não sabem porque o Cordeiro saiu do trono, porque estava escondido na terceira puxada, que Deus disse para o William Branham: olha, lembra, Deus nunca disse para o irmão Branham: não pregue. Deus disse para o irmão Branham: não diga a ninguém. Não é não pregue, ele pregou, mas não disse a ninguém em particular, como ele disse em particular a primeira e segunda puxada. Mas a terceira puxada ele não disse a ninguém. E você vai ver a terceira puxada, é a mesma coisa que Jesus diz aquele dia e hora, ninguém sabe. Então a terceira puxada também ninguém sabia. É a mesma coisa que está em Apocalipse 8, ao abrir o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Ninguém ficou sabendo de nada. Tudo isto faz parte do sétimo selo e da terceira puxada. Era o mistério. A era terminou. O Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, desceu em Apocalipse 10, para manifestar na terra em Apocalipse 10, 7. Isso já aconteceu. Foi o que Deus fez. Foi a sua manifestação, foi a manifestação do sétimo selo. Quer ver? 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, sobre o monte. O que aconteceu? Aquela nuvem de anjos, vieram 7 anjos da eternidade e Cristo. Eles nunca puderam ver o que era aquilo. Então, aquilo aconteceu. Aquilo era a terceira puxada. Aquilo era Cristo vindo com os seus 7 anjos. Era Cristo vindo com os seus 7 anjos. Deus tem alguma coisa a ver com isto? Tem, porque o sétimo é o fim. Quando você chega ao oitavo é o único. Volta tudo ao primeiro novamente. E vem 7 anjos e Cristo no meio. E aí nós temos 7 selos. Que foi pregado, foi ensinado para todos nós. E o mistério estava escondido lá dentro. E Deus estava manifestado pregando. Olha, Deus estava em Cristo, como nós lemos aqui o que Paulo diz. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Irmãos, Deus estava em Branham revelando os 7
trovões. Deus estava em Brana, manifestando o 7º selo. Deus estava em Brana, manifestando a sua segunda vinda como Filho do homem, como a sua primeira vinda foi como Filho do homem, lá em Jerusalém. A sua segunda vinda veio como Filho do homem na América do Norte, no entardecer. Ele estava mostrando essa manifestação. Agora note, 364, Cristo é o mistério de Deus revelado. Nem profetas, nem reis, nem nenhuma outra coisa, mas aqui, pela primeira vez, Deus foi revelado em Cristo. Lembra de Jesus, a plenitude, na plenitude da divindade, corporizada em carne humana. Essa é a revelação. 366, irmão Brenner diz assim: receba a revelação, irmão. Esta geração rejeitando a revelação de Deus. Revelar é tornar claro. E essa geração, ele está dizendo, essa geração do entardecer na América do Norte está rejeitando a revelação de Deus. Em outras palavras, eles não podem ver que Deus está em carne, que Deus está revelado, que Deus é um homem. Eles não podem ver. Mas ele diz assim: receba a revelação, irmão. Isso é individual. Se as pessoas não conseguem ver, você olha e vê aquela manifestação. 368, Cristo, mistério de Deus revelado. O Espírito Santo somente lhe mostra quem ele é. Nenhum profeta ou rei dele. E aqui Deus é manifestado em carne. Aqui está a plenitude. Ele é completamente revelado e declarado ao mundo. 371. Cristo, mistério de Deus revelado. Saiba, a plenitude da divindade é declarada. Este segredo do mistério é agora revelado. Que Deus está, agora olha, Deus está manifestado. Isto é, Deus está mostrando para vocês, Deus está em carne. Aquele anjo forte que estava descendo do céu, agora estava materializado em William Branham. William Branham diz, nessa mensagem, diz: vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e tomando forma? Quer dizer, se materializando. O anjo descendo e se materializando. Era o 7º anjo descendo e se materializando. Era Cristo, o anjo forte, descendo e se materializando. Você tem os ministérios ali. Deus não podia usar outro homem. O 7º anjo é que revela Cristo. Você quer ver a segunda vinda? Então, olha para o 7º anjo. Ele revelou a Cristo como Filho do homem no entardecer, com os mesmos sinais que Jesus fez no amanhecer. Jesus curou, Jesus abriu os olhos de cegos, Jesus manifestou sua palavra aos pobres. O que veio aqui no entardecer, agora Deus no outro corpo, outra manifestação. O problema é que as pessoas não param para ver. Deus está manifestado. Deus e homem têm se tornado um. Mas lá atrás, Deus e homem tornou um, que era Jesus Cristo. Mas ele prometeu, o próprio Jesus prometeu, que nós teríamos um dia idêntico aos dias dele e aos dias de Noé. Porque os dias dele eram os dias do Filho do homem. Ele diz que nós teríamos esse dia do Filho do homem quando o mundo estivesse com a mesma condição de Sodoma e Gomorra e com a mesma condição dos dias de Noé. E tudo isso já aconteceu. Então,
teríamos que ter uma outra manifestação. Deus está manifestado. Deus e homem têm se tornado um. O homem ungido. Irmãos, há 2000 anos atrás, a gente tem que entender, o homem ungido foi Cristo. Era o homem. 10:38 de Atos dos Apóstolos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude. A Jesus de Nazaré, homem, isso é homem, a Jesus de Nazaré, é um homem, Deus ungido um homem. E nos dias da voz do sétimo anjo, Deus estaria ungindo um homem outra vez, porque nesses dias, o sétimo anjo seria um homem profeta, que revelaria o ministério do Filho do Homem, como Jesus foi lá atrás. Aí Jesus estaria num outro homem aqui, ministrando o mesmo ministério, declarando, manifestando o mesmo ministério em William Marion Branham. Jesus foi um homem ungido no amanhecer. Branham foi o homem ungido do entardecer. Eu quero, todas as pessoas querem assim, você só fala de Jesus que é melhor. Mas sabe de uma coisa? Nós tivemos 7 eras da igreja que preenchem um período de 2 milênios. E dentro desses 2 milênios, era para você falar de Jesus. Mas no final desses 2 milênios, Deus estaria em carne outra vez. E quando Ele estivesse em carne outra vez, Ele teria um novo nome. Ele não chamaria Jesus. Por isso Jesus estaria neste homem. Quando chamaram William Branham de Jesus, ele parou de pregar, porque ele não era Jesus. Mas se vocês pudessem entender que o ministério de Jesus estava nele. Mas o homem agora, como Deus ungiu Branham de Jeffersonville, com Espírito Santo e virtude, o qual saiu por toda parte, curando os enfermos, pregando o evangelho a todos os povos. Mas eles não podem crer nisso. Não, isso aí só foi nos dias de Jesus. Os apóstolos falaram isso, mas muita gente não crê nos apóstolos e não crê até hoje. Então você tem que saber que teve um homem ungido no amanhecer, um homem ungido no entardecer. Amém. O homem ungido Cristo, Cristo significa ungido, ungido que foi ungido com a plenitude da divindade corporizada. Olha, nós temos 2 manifestações desta forma. Plenitude da divindade corporizada. Temos em Cristo e temos no entardecer. A mesma coisa. 374, Cristo é o mistério de Deus revelado. Para que Jesus foi manifestado para mostrar a Deus. Ele era Deus. Se eu disser para vocês, para que William Branham foi manifestado? Para mostrar o 7º selo. Ele era o 7º selo. É simples. Já você está interpretando. É o que está na Bíblia. É o que o irmão Branham pregou. Eu lembro só do 33 da antiga, do primeiro selo. 33. Que ele mostra o ministério, que é o único mistério de Deus. Ele diz, é o ministério do 7º anjo. O mistério de Deus é o ministério de William Branham. Então o 7º anjo, que é um mistério para o povo, é o ministério de Deus na terra. É Deus em carne. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. O Senhor não veio no 5º, o Senhor não veio no 6º, o Senhor veio no 7º selo. E o 7º selo era Branham. Irmão Branham diz, cada mensageiro representou um selo. Quem é que representou o 7º selo então? E eles ficam na expectativa de que alguém vai fazer isto. Branham era o 7º selo. Branham era o mistério. Foi nos dias de William Branham que aquele silêncio de quase meia hora aconteceu. Não é no nosso tempo. O nosso tempo é um prolongamento daqueles dias.
Mas os dias que aconteceu foi nos dias de William Branham. Quando o anjo forte desceu do céu, foi fotografado pelos Estados Unidos, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, isto é, quase meia hora de silêncio, Apocalipse 8, verso 1. Estava cumprindo, porque aquele anjo forte estava descendo e se materializando, toda a plenitude da divindade estava descendo corporizada. Ninguém tem que terminar. Deixa eu terminar com isso aqui. A plena manifestação de Jesus Cristo. Mas em quem? Se eu tiver se eu tiver unção para pregar, a unção é de quem? Não é minha. Branham, o homem ungido, com quem? É o Espírito Santo que unge. E se nós tivermos alguma unção para pregar hoje, essa unção é de quem? Se ela não concorda com a palavra, ela é do homem, ela é do diabo. Mas se ela está de acordo com a revelação, que o povo nem conhece, o mundo passa cegamente, não vê essas coisas, o povo de dentro da mensagem não consegue ver essa manifestação. Quem vai ver? Você espera alguém lá de fora ver? Ninguém mais verá. Isso daqui foi dado para nós. Nós podemos ver, graças a Deus. Eventos modernos são esclarecidos por profecia 233. Jesus, quando ele veio para ser profeta, isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, isso é antes do rapto, antes que Jesus venha novamente, a plenitude ou a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Antes que Jesus venha novamente no arrebatamento, antes, a plena manifestação de Jesus Cristo em carne teria que ser cumprida. Isso não cumpre hoje, cumpre nos dias da voz do sétimo anjo. Nós hoje estamos apenas dizendo que isso aconteceu e que agora Deus não está mais nos Estados Unidos. É incrível, mas uma vez Deus falou num país, na Alemanha, outra vez Deus falou na Inglaterra. Da outra vez, Deus em carne nos Estados Unidos. Ah, mas era um homem, mas Jesus também era um homem. A unção é sobre um homem, filho do homem é um homem ungido com o ministério do filho do homem. É um homem ungido com o ministério do dia. É um homem que manifesta, é um homem que tem uma carne igual a dos outros, mas que por dentro tem um ministério que mais ninguém tem. Ninguém tem um ministério que teve Jesus Cristo, e ninguém no entardecer tem um ministério como teve William Branham. E pessoas que fizeram sinais tremendos, mas não tinham o ministério por dentro que estava cumprindo a palavra de Deus, enquanto aquele homem simples estava cumprindo. A mesma coisa é a igreja hoje, é o corpo de Cristo hoje. Temos milhões de igrejas no mundo, mas em lugar algum tem uma igreja que pode manifestar a terceira puxada do irmão Branham. Aquela terceira puxada que é o mistério que estava escondido, mas que agora é tempo de ser manifestada. Não tem outra igreja na terra, mas tem que ter uma, porque é tempo dela. Tem que ter um povo, é tempo desse povo. Tem que ter um João, porque é tempo desse João. Isso é a Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11. Mas a unção que você recebe é o que Deus derramou nos Estados Unidos, e temos uma porção dobrada. Já notou? Já pregamos isto. Nós não temos uma porção apenas, nós temos duas. É uma porção dobrada. Como é isso? Nós temos a porção do sétimo anjo e nós temos a porção de João.
É uma porção dobrada que nós temos. Nós não temos uma coisa só, não temos uma porção só. E vai na Bíblia, vai nos tipos. Elias tinha uma porção, mas quando ele foi embora, o que ele deixou? Para Eliseu, uma porção dobrada. Ele não deixou só uma porção, mas deixou uma dobrada. William Branham tinha a porção dos 7 selos, dos 7 trovões, mas da terceira puxada ele não podia pregar. Por isso que nós temos, quando nós falamos nós temos, a coisa tem que estar manifestada. O povo tem que ver novo nome, 7º selo, 7 trovões revelados. Tem que ter alguém que fale sobre estas coisas, que mostre estas coisas que já estão reveladas para todos nós. Deus está em nós. Agora, você quer que Deus seja em mim? Não, Deus está em nós. Deus está no corpo dele aqui na terra agora. Através da sua palavra, ele está com uma porção dobrada. Temos a porção de Elias e a porção de João. O que acontece com o povo da mensagem? Só tem a porção de Elias. Eles não podem cruzar o Jordão, fazer morrer a si mesmo. Eles têm que continuar como são. Eles têm que continuar com a velha vida, a velha crença. Porque o que faz morrer a si mesmo é quando cruza o Jordão. Cruzar o Jordão é fazer morrer a si próprio. E somente quem tem a porção dobrada. Eliseu teve. Eliseu, diz o William Branham, é o tipo da noiva. Ele teve a porção dobrada. E ele cruzou o Jordão outra vez. Obrigado, Senhor. Porque só o Senhor pode dar luz aos nossos corações, para vermos o seu ministério não parado, estagnado lá no leste, mas vermos o seu ministério no oeste, mas não ficarmos apenas com a sua porção do oeste, mas termos a sua porção nesse dia final. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa luz da mensagem da hora possa brilhar em cada coração e fortalecer minha irmã e meu irmão para ser melhor cristão, para te servir, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor. Em sua casa chegou 3 homens, e um era o Senhor. Abraão inclinou seu rosto para o chão e disse: meu Senhor, estarei água e também pão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou.
Os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Cana encarnou. O Abraão desse dia o identificou quando ele pregou os 7 selos por revelação. O mistério de João